E nesta quinta-feira, mais de 8 mil indígenas seguem em marcha da Esplanada dos Ministérios à Praça dos Três Poderes, em Brasília. 200 etnias participam do movimento, que exige mais compromisso do governo federal, o fim da agenda anti-indígena no Congresso Nacional, a derrubada do marco temporal e também a demarcação de territórios. Chamada de acampamento Terra Livre, a mobilização acontece há 20 anos e é considerada a maior concentração de povos originários do Brasil. Você, José Maria Trindade, o que é preciso trazer para a nossa audiência? Certamente você pôde acompanhar hoje, ao longo do dia, essas mobilizações que acontecem aí na capital federal. São vários grupos reivindicando algumas pautas que a gente conhece bem, né, Zé? Sim, foi um dia tenso, viu? A Esplanada dos Ministérios já amanheceu isolada, ninguém podia passar por lá. São dias aí em que o centro de Brasília está um inferno, o trânsito está ruim e tal, mas é manifestação democrática. Eu fui lá na manifestação em frente ao Congresso Nacional, vi a tensão no ar, mas não houve nada que pudesse dizer que houve violência e tal, mas é uma manifestação muito tensa, muito tensa. É uma reivindicação histórica dos índios e eu só acho estranho, eu não gosto dessa palavra povos originários, porque eu me sinto povo originário do Brasil, eu sou brasileiro, meus pais são brasileiros, meus avós, enfim, eu também sou povo originário do Brasil, por que não? Então, assim, eu aceito a manifestação boa, chama a atenção, enfim, os índios, eles são os verdadeiros donos do Brasil. Eles estavam aqui quando os portugueses disseram que descobriram o Brasil. Até os portugueses reconheceram que fizeram errado. Mas só que o mundo andou, nós já estamos lá na frente. 500 anos já passaram, tudo mudou, né? Houve miscigenação e eu sou isso aí, um produto brasileiro. Então, eu sou povos originários do Brasil também. Tá certo. Programa Os Pingos nos Is, protesto de indígenas em Brasília contra o governo. Delegado Palumbo, é importante lembrar que nesse evento, nessa manifestação no ano passado, o presidente da República foi convidado. Agora, neste ano, não foi. Há uma grande insatisfação desse grupo com o presidente da República ou contra o governo federal, porque não viu agilidade ou força política para conseguir fazer valer aquilo que havia sido prometido, negociado ou pelo menos sinalizado durante a campanha eleitoral de 22, delegado? Olha, eu penso que o marco temporal não tem que ser derrubado, ele foi decidido. Ele foi decidido pelos representantes do povo e passou de forma legítima. Então não cabe mais o que reclamar. Claro que o índio tem direito à terra, mas tem que ter um limite. Não pode ter milhares e milhares de quilômetros de terra, sem produção nenhuma, sem fazer absolutamente nada, só porque eles são povos originários. Concordo com o Zé Maria. Todos nós aqui somos povos originários do Brasil. Afinal de contas, nós nascemos no Brasil. Eu não nasci em outro país. E aí, quando você tem o marco temporal que foi aprovado pelo Congresso Nacional e depois eles querem se protestar, tem direito de protesto, sim. É livre a manifestação do protesto, desde que seja pacífico. E até o momento, estava ontem em Brasília, e estava pacífico. Não sei se vai perdurar por muito tempo, essa calma dos indígenas. Mota, essa manifestação Terra Livre defende alguns itens, algumas pautas. Fim da agenda anti-indígena no Congresso Nacional, derrubada do marco temporal, até um ponto importante se você acredita na reversão, e também aceleração no processo de demarcação de territórios. A primeira coisa que a gente precisa dizer é que os progressistas, na esquerda de uma forma geral, adotou essa pauta indígena não é porque eles têm nenhuma preocupação com o índio, é porque é mais uma ferramenta deles para promover os seus interesses políticos. O interesse, o amor, o carinho que essa turma tem pelos índios pode ser verificado com o que está acontecendo agora na reserva Yanomami, né? No governo do amor, do bem, onde todos os índios iam ser bem cuidados, continua a situação lá crítica, ou talvez até ainda pior. Segundo, essa colocação do Zé Maria é perfeita.
Eu também sou povo originário. Eu, na minha família, tenho uma mistura de diversas etnias. Eu não vim numa caravela e cheguei aqui e tomei a terra de alguém. E mesmo que isso tivesse acontecido, quando os portugueses chegaram aqui, tinha alguns índios morando aqui. Mas 50 anos antes eram outros índios, porque os índios brigavam entre si. Uma tribo tomava o lugar da outra. Então, como é que você vai decidir de que a tribo era essa terra? E mais ainda, se você volta na história, alguns milhares de anos atrás, não tinha ninguém aqui, porque o homem não se originou nas Américas, o homem se originou na África e migrou para o mundo inteiro. Então, os homens que chegaram aqui primeiro vieram da África. Então, a terra deveria ser reivindicada pelos africanos. É a mesma coisa que você chegar hoje na Itália e dizer, olha, essa área aqui era dos etruscos, os romanos tomaram. Então, vamos voltar lá atrás e indenizar os etruscos. É uma conversa que não faz nenhum sentido, a não ser como instrumento de poder. É sempre bom lembrar, né, que, se eu não salvo engano, 14% do território nacional hoje já é demarcado como área indígena. E algumas dessas regiões, principalmente lá no norte do país, a gente fala sobre isso toda hora aqui. São regiões sobre as quais o Estado brasileiro não tem quase nenhum controle, onde se misturam guerrilheiros, garimpeiros, contrabandistas, traficantes de drogas. É isso que a gente quer para o Brasil? A gente quer criar bolsões aqui no Brasil onde não vigora a cidadania? E aí, só para encerrar o meu comentário, percebam como é curioso que tudo isso é incentivado, apoiado e divulgado justamente por alguns dos países que mais competem com o Brasil no agronegócio. Agora, mais um giro rápido, a gente está quase concluindo o programa, mas ainda dá tempo de cada um tecer comentários. Zé Maria, essa insatisfação dos indígenas com o governo Lula, houve promessas ou sinalizações no ano passado, ou pelo menos durante a campanha eleitoral, aquela cena do presidente Lula subindo a rampa com indígena, inclusive, pessoas de vários tipos. Tem a ministra Sônia Guajajara, mas o que é preciso considerar? Por qual razão os indígenas estão tão insatisfeitos com o governo federal, hein, Zé? Eles esperavam mais. O presidente Lula sempre foi convidado. Essa é uma reunião aqui tradicional. Já existem várias manifestações tradicionais aqui em Brasília, né? Vem as Margaridas, a Marcha nas Margaridas, que é do pessoal da agricultura familiar, indígenas, dos prefeitos e assim por diante. Isso aqui é uma área de manifestação. E o presidente Lula sempre foi convidado para essa manifestação, e desta vez não, mas foram representantes do governo. É que eles acham que o governo não adiantou na demarcação de novas terras indígenas, enfim, não cumpriu o tratado ali, a conversa inicial de campanha. Tá certo. Agora, delegado Palumbo, o governo federal, essa administração do governo federal, que já passou pela presidência em outras ocasiões, dessa vez tem sentido uma dificuldade maior na interlocução de grupos que historicamente caminhavam ao seu lado, como os indígenas? O que eu quero dizer, o presidente Lula está com dificuldade de negociar e manter uma boa relação com grupos que lá atrás manifestavam apoio? Sim, porque ele está encontrando um Congresso Nacional mais resistente. Não está aceitando tudo que eles querem enfiar a goela abaixo. E quando ele tem um centrão que tem um poder gigantesco e manda no país, repito, não é nem a direita nem a esquerda que manda no país, nem o governo federal, é o centrão que manda, fica muito difícil. Para eles, isso já passou pelo Congresso Nacional. E eu concordo com o que o Mota falou, que o Zé Maria falou, principalmente com o Mota. Ele falou, esses progressistas, eles usam os indígenas para atender os seus interesses pessoais. Eles estão pouco se lixando para os povos originários. Eles querem atender os seus interesses pessoais, de partido político, de viés político e ideológico. Nada mais do que isso. Tá certo. Inclusive, a produção me disse que lideranças indígenas
foram recebidas pelo presidente Lula e também pela ministra dos Povos Originários, Sônia Guajajara. Inclusive, esse grupo apresentou uma lista com várias reivindicações que naturalmente passam também pela derrubada do marco temporal, a aceleração do processo de demarcação de terras indígenas. Quem nos acompanha por imagens pode observar justamente uma sala reservada para esse encontro, as lideranças indígenas, a ministra ao lado do presidente Lula, sentado na cabeceira da mesa, escutando as manifestações dessas lideranças indígenas. Agora, para fechar, você, Mota, um minutinho, por favor. Eu queria ser uma mosquinha para escutar aí o que está sendo debatido, né? Que ideias profundas, qual é a base filosófica, se eles estão falando, por exemplo, do conceito de direito de propriedade. É um direito fundamental, é um direito que é totalmente desrespeitado se não houver um marco temporal. Ninguém vai mais ser dono de nada nesse país se prevalecer essa ideia de que qualquer um pode bater na sua porta a qualquer hora e dizer: essa terra onde você tem a sua casa, o seu apartamento, a sua fábrica, era terra indígena há 200 anos atrás, então o senhor vai ter que sair. Só para lembrar, nesse caso, os índios têm a posse, mas a propriedade fica com a União, com o governo federal.